Olá pessoal, eu sou o Johnny. E eu sou a Evelyn e nós somos os pais do Antônio. Antônio é um menino que tem a síndrome de Prader-Willi, tá? E ele é recém-transplantado. E nesse vídeo nós vamos contar um pouco para vocês como foi a nossa experiência, a experiência dele, né? Com a diálise peritoneal e a hemodiálise. Sim. Você quer começar? Pode ser. Então, falando sobre diálise peritoneal, o Antônio, por volta de 9 a 10 meses de vida, ele começou a fazer essa diálise, né? Porque antes ele estava no conservador e teve que ser por essa diálise para melhorar os exames dele na época, né? Foi uma experiência de início, foi um pouco assustadora, mas também foi mais tranquilo, né? Foi uma experiência, não vou dizer boa, né? Um pouco, quando a gente fala de diálise, a gente fica um pouco assustado, né? Isso eu acho que é natural, né? E nós como os pais, né? E ele muito pequeno, então a gente ficou um pouco com o coração na mão, mas graças a Deus deu tudo certo. Ele ficou nessa diálise uns 3 meses no Hospital da Lagoa, né? E de início ele começou a fazer 3 horas, né? De início, quando ele colocou o Tencoff, né? E para poder começar a lavar, né, o Tencoff para dar certo, né, porque assim, como ele é uma criança um pouco especial devido à síndrome dele, ele não possui, como uma criança normal, os músculos, né, do abdômen. Então, o Tencoff, ele passeava muito nos músculos dele, né, na barriga, vamos dizer assim. Então isso dificultava muito, tanto que a cirurgia foi um pouco complexa, né? Mas no final deu tudo certo. E aí depois ele começou a fazer todos os dias, né? De segunda a segunda, e era 8 horas por dia, né? Porque a diálise peritoneal é uma diálise mais corporal, né? Vamos dizer assim, ela é mais natural, né? Eles infundem, né, o líquido no peritone e depois, naturalmente, o corpo ele vai expelindo ali, né, sozinho com a sujeira, com toda aquele sujeira, né, que tem no peritone, enfim. Então foi uma diálise que a gente teve, que ele teve, né, no caso, contato, mas foi tranquilo, né, foi uma diálise mais tranquila. E só que ele, depois de uns 3 meses, no finalzinho, ele teve uma bactéria, né, que infelizmente deu peritonite nele, então ele teve que tirar as pressas, né, o Tencoff, né, vamos dizer assim, que é um catéter, né, então foi uma experiência curta, mas foi tranquila, né, a diálise em si eu não tenho nada que de início assusta, claro, mas eu acho que, vamos dizer, para os médicos é uma diálise mais tranquila. A diálise peritoneal realmente ela é mais tranquila na questão que ela não tira o sangue de dentro da pessoa, né? Que é o que faz as pessoas se sentirem mal, né? Pressão baixar, levantar. Então, a peritoneal, ela é mais tranquila nessa parte. Só que para mim, que eu tinha mais medo na peritoneal, é que eu achava ela mais melindrosa. Ela tem bastante risco de você se infectar, então tem que ter uma limpeza muito grande, limpar tudo, limpa a máquina, tem que ter uma mesa só para colocar máquina, só para colocar infusão, você tem que estar todo paramentado de máscara, de luva. Quando o Antônio estava no horário da hemodiálise, não podia ficar ninguém entrando no quarto. Então, nessa parte aí, né? Então, era uma coisa que eu já tinha medo, porque a peritoneal você faz em casa. Você tem um curso antes de receber a alta, no caso, a gente que ia fazer, para poder fazer no Antônio,
Também não pode ser muita gente manipulando a pessoa. Quando é um adulto, é o próprio paciente que faz, né, que realiza nele mesmo, até para evitar essa questão de infecção. Então era uma coisa que eu tinha bastante receio de vir para casa, tinha que ser, porque teria que ser um quarto só para isso, teria que ser um quarto bem limpo, não pode ter nem poeira rodando. E no nosso caso, no nosso caso, como a gente mora à beira de rua, então eu tinha já um medinho. Então tava sempre, né? Nós somos evangélicos, nós cremos em Deus, então eu sempre estava falando com Deus para, se fosse da vontade dele, se tivesse que dar alguma coisa para dar enquanto o Antônio estivesse internado. E assim aconteceu, né? O Antônio teve a peritonite e aí a gente pôde passar um tempo em casa. Foi uma questão de 5 a 6 meses até ele ir para hemodiálise. Então agora vamos falar um pouco da hemodiálise. A hemodiálise, eu vou começar, tá? Aí o Antônio fez uma infecção, depois de uns 5 meses em casa, fez uma infecção urinária, né? Que era de praxe, gente, sempre virar e mexer ele tinha. E aí a gente voltou para o hospital e aí os exames dele estavam alterados e o médico dele nos deu 2 opções. Vocês voltam para peritoneal ou vocês querem ir para HD? E nós escolhemos HD. Quer falar um pouco? Então, a hemodiálise, nesse momento que a gente teve que escolher, né, ou voltar para DP ou para HD, falo sempre que eu não me arrependo de ter escolhido HD para o Antônio. É um pouco chocante, né? Você que tá vendo aí, meu Deus, hemodiálise, porque assim, a gente tem um estereótipo de hemodiálise muito ruim, né? A hemodiálise, você pensa já num paciente que já tá lá na crise renal, já tá já na falha lá, já tá nas últimas, vamos dizer assim, de uma maneira bem grosseira. Já tá lá nas últimas, aí tem que fazer hemodiálise. Não é assim, tá? A hemodiálise é um tratamento muito bom, tá? Para a qualidade do meu filho foi um salto tremendo, tá? Não me arrependo até hoje de nada de que ele fez diálise. Óbvio que tem os seus intempéries, tem o catéter, tem todo um parâmetro, né, que a gente vai falar ainda. Mas assim, da decisão, assim, claro que você que tá vendo o vídeo pode ser um parente, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, né, até mesmo um paciente que vai passar por isso, né? Então, assim, escolha muito bem, pense muito bem, né? No caso do meu filho, foi a melhor escolha que eu já fiz na minha vida, que foi a hemodiálise, tá? Ele se deu muito bem na hemodiálise durante todo o trajeto dele que ele teve, né? Ele nunca teve nenhum tipo de intercorrência grave, né? Nunca teve, né? Claro que sempre tem algumas intercorrências, isso é natural, porque a hemodiálise é um pouco mais agressiva do que a diálise, que a gente falou anteriormente, né? A DP, ela é mais tranquila nessa questão, porque a DP é meio que o corpo que ele tira o fluxo, né? Sozinho, né? Então você não sente. E não, a hemodiálise já é mais complexo, né? Então é a máquina que tira o fluxo. Então tem pessoas que têm muita reação, né? Tem pessoas que baixa a pressão, aí tem que parar, tem que devolver, né? Então, assim, isso aí é para pessoa a pessoa, tá? Estamos falando no caso do meu filho, a gente tá falando sobre a nossa experiência em hemodiálise, que foi ótima, tá? Aí, então, nele, a hemodiálise veio, né? Então, aí teve aquele processo de colocar o catéter, né? E o Antônio, como ele sempre internou muito, né? Desde miudinho, lá pros 2 meses lá, ele interna com infecção urinária, né? Devido à doença dele, da síndrome dele,
né? Que tem, eu acho que tem um vídeo aí explicando a síndrome, né? Tem. Então vejam lá. Então, assim, aí tem aquela coisa do colocar o catéter, é um pouco dolorido, né? É difícil, porque ele já é um paciente, as veias dele já é muito manipulada, então tem muita dificuldade de achar acesso. Então foi um lado até um pouco incomum, né? O dele foi o lado esquerdo. Geralmente as crianças colocam o lado direito, né? Ele foi o lado esquerdo, porque o direito a veia não suportava. Aí, então, teve aquele período, só que logo em seguida, do outro dia que ele fez a cirurgia, né? Eu fiquei com ele no primeiro dia, no pós. É um pouco difícil, uma criança pequena, então fica muito dolorido, né? Então tem que ser feito um raio-x para ver como é que tá antes de começar a hemodiálise, para ver se o catéter realmente está na posição correta, se está refluindo direitinho. Então, assim, no primeiro dia eu lembro que ele fez 1 hora de hemodiálise, né? E no caso dele, ele recebeu sangue porque o médico dele ficou um pouco inseguro, né? Dependendo do que ele ia responder, porque ele nunca tinha feito. Então, é uma criança pequena. Ele fez com quantos meses, amor? 1 ano e 5 meses. Sim, é uma criança muito pequena. Então, ele já era crônico renal. Então, a criança crônico renal, ela não se desenvolve. Então, ela é muito miúda. Então, é muito difícil. É um paciente muito difícil, né? No caso dele, tá? Às vezes no seu caso vai ser mais tranquilo, que você que é um adolescente, você que é um adulto que está passando, ou vai passar por isso, está sabendo a notícia, ou um parente que for, né? Então pode ser que seja mais fácil essa questão, né? Não precise de sangue, né? Na primeira sessão. E eu lembro que ele fez uma hora de sessão, foi super tranquilo, tá? Foi assim, um pouco assustador para mim, porque você vê aquela questão ali, o sangue tá saindo, Aquela cena, né? Tá, pra mim foi um pouco, não foi chocante, né? Mas foi assim, uma novidade pra mim, né? Mas ele passou super bem, fez 1 hora, depois fizeram os exames dele, né? De sempre, foi maravilhoso, os exames dele muito bons, né? Só que aí depois ele começou aí depois foi para 1 hora e meia, 2 horas, aí ficou em 3 horas, eu acho que ele ficou até 4 horas, teve algum mês, não falou? Depois de um tempo ele passou para 4 horas. Isso, depois de um tempo. Ele vai aumentando ou diminuindo de acordo com os exames que estão sendo feitos, né? Geralmente o acompanhamento de pessoas que fazem hemodiálise, geralmente eu acho que é de 1 vez por mês, né? Primeiro é de toda semana, depois vai de 15 em 15 e depois vai 1 vez por mês que ele faz o exame para ver as taxinhas, como é que tá, se tem alguma coisa para ajustar na máquina, se precisa colocar remédio a mais, fazer uma reposição de um cálcio a mais, ou fazer uma reposição de outro tipo de eletrólito, né? Lembrando que isso é muito de organismo Sim, para organismo. isso aí é no caso dele, tá? Individual, tá? Então, assim, pode ser que o seu caso seja mais tranquilo, né? Ou pode ser que o seu caso seja um pouco mais complexo, tá? Isso aí é de cada pessoa, tá? De como vai se comportar. Então, assim, a HD do Antônio, ele fez durante 1 ano e meio, né? Pra gente foi maravilhoso, tá? Claro que teve os intempéries, né, do tratamento em si, porque aí teve a questão, que agora eu me lembrei, muito bem lembrado. No início, ele fez em bom sucesso, né? Todo o tratamento, ele estava hospitalizado, ele fazia no hospital,
aqui em Niterói, nós somos de Niterói, né? E depois ele foi para Bom Sucesso, é um pouco distante daqui. Então, de início, a minha esposa e ele pegavam o ônibus, mas você que é crônico renal, você tem direito a um carro, você tem direito, questões judiciais, né? Corra atrás de uma assistência social. E até quem faz peritoneal também, né, vocês têm direito aos insumos, tá, gente? Vocês conseguem tudo isso pelo SUS. Isso. Então, assim, depois nós conseguimos carro para levar ele, né, até hoje, né, porque isso é lei. Veja na sua prefeitura, tá? Corra atrás, tá? Porque é seu de direito, tá? Você que às vezes está assistindo esse vídeo e não seja de metrópole, seja de interior, eu tenho que sair ou tenho que pegar um ônibus para ir para uma metrópole para poder fazer uma hemodiálise, corra atrás, tá? Se informe, tá bom? Você tem direito, sim, a sua ida e sua volta, tá? E nós conseguimos, tá? Então ele ia de carro, tá? Depois começou, eu acho que três dias por semana, a hemodiálise dele era segunda, quarta e sexta, tá? Depois de um tempo, ele foi 4 vezes por semana, que aí era segunda, terça, quinta... Segunda, terça, quarta e sexta. Isso. Porque, gente, como já tinha um tempo longo aí usando esse catéter, né? E a veia do Antônio não são daquelas coisas, né? A bomba da máquina elas não estavam conseguindo aumentar o fluxo. E com isso, o exame dele não melhorava, né? Do jeito que elas queriam poder manter ele com os parâmetros melhores. Então, por conta disso, né, a gente teve aí também uma situação que a gente teve que trocar o catéter, mas aí também foi um caso dele também, não é de lei também, quer dizer que você vai ficar trocando o catéter. Mas porque elas queriam tentar aumentar esse fluxo da bomba para melhorar os exames do Antônio, para melhorar, né, os parâmetros dele, para fazer uma diálise melhor. Mais limpa. Então elas colocaram mais um dia. Então a gente ficou aí antes dele transplantar, acho que uns 4 meses, 5 meses por aí, fazendo 4 dias na semana. Mas enfim, é isso. Sim. Aí depois de praticamente um ano e meio, né? Aí nesse finalzinho aí que a Evelyn comentou, ele teve que repassar o catéter novamente, porque ele já não estava fazendo uma diálise boa, né? Os exames estavam muito alterados, ele já estava tomando uns complementos de remédio muito altos, né? Para vocês terem noção, a gente tentou até a questão do cálcio dele, ele fazia um cálcio um pouco alto, né? Manipulado, né? A gente tentou fazer em cápsula, né? Mas era totalmente inviável. O Antônio, para você ter uma noção, ele tinha que tomar 30 cápsulas de cálcio por dia. Então, assim, é muito alto. Então, é uma dosagem muito alta. Então, elas tinham, que são as médicas, né, lá de Bom Sucesso, né, onde ele foi assistido, né, por eles, né, até de antemão agradeço, né. Foi ótima a estadia dele lá, né? Por ser um hospital público, por ser um hospital público, gente, valorize, tá? Valorize. Vai demora, mas você é atendido. Você tem gratuito a diálise. Porque não é conforto, mas você tem. Então, assim, isso também a gente tem que valorizar também. A gente já morou fora, então a gente, hoje, mais que tudo, a gente valoriza o setor público aqui no Brasil, né? Então, assim, foi muito bem tratado lá em Bom Sucesso. Até agradeço a equipe médica que cuidou dele. Alguns ainda cuidam dele, né? Mas aqui no hospital particular
que ele acompanhar desde que nasceu. Então, assim, então ele teve que repassar esse catéter. Então, assim, isso pode acontecer, tá? Nesse fluxo todo desse tratamento, tá? Pode se repassar devido a isso, né? Devido à questão, pode ser N coisas. Pode ser uma bactéria, ou uma inflamação local, né? Então, assim, que tem que tirar, colocar um catéter provisório e depois colocar novamente. Então, tem tudo, é como todo tratamento de saúde que a gente pode ser submetido, né? Então, assim, só que a hemodiálise é um pouco, vamos dizer assim, um pouco mais agressivo, né? Porque tem um efeito muito imediato e é uma diálise muito eficaz, né? Então, assim, ele repassou, né? Então, teve alguns problemas, né? Depois desse repasse, né? Que aí também não convém ao caso, mas, assim, melhorou um pouco, assim, a diálise dele, mas com isso a gente entrou na fila, com esse circuito todo aí. Deus moveu, né? E nós nos preparamos para ele entrar na fila. E foi uma expectativa muito grande que a gente já estava criando, né? Dele já ser um transplantado, né? Então, assim, com isso, ele já conseguiu entrar na fila. E, gente, agora como mãe, né? O pai falou. Aí, como a mãe, quando o médico deu pra gente as opções entre a peritoneal de novo e a HD, no meu coração já veio assim, cara, HD, vamos pra HD, e aquela certeza que ia dar certo. E o Antônio, assim, Deus fez ele de uma forma surreal, assim, ele é muito forte, guerreirinho. E é até uma coisa que eu queria comentar, gente, criança não tem o mesmo sintoma que adulto quando faz hemodiálise, principalmente bebezinho assim igual ele, não tem, tá? As crianças maiores, tipo, a partir de 10 anos, elas já às vezes sentem enjoo, sentem uma dor de cabeça. É normal, tá, gente? Mas o Antônio, ele ficava na máquina, brincava às 4 horas, tá? Isso aí, gente, é sério, ele brincava às 4 horas. Eu ficava cansadíssima. E saía de lá brincando, chegava aqui, brincava, tudo normal, tranquilo. Então, assim, pra mim também foi uma experiência positiva, tá? Fez bem pra ele deu um salto no desenvolvimento, porque como o Johnny falou, crônico renal não desenvolve como uma pessoa com um rins funcionando normal, não desenvolve. E eu também quero agradecer, assim, primeiramente a Deus por ter... Deus encaminhou tudo, tá? E eu sei que Deus sempre cuida de tudo quando a gente entrega pra Ele, confia nele. E Deus encaminhou tudo, o lugar para onde o Antônio foi, porque o que acontece? Aqui em Niterói tem várias clínicas de hemodiálise, mas nenhuma faz para a idade dele. Então ele teve que ir para Bom Sucesso, a equipe lá é fantástica, principalmente os enfermeiros, tá, gente? Os técnicos cuidaram deles, muito cuidadosos, muito carinhosos, atenciosos, não só com o Antônio, mas com todas as crianças, tá? E foi uma experiência para a vida toda que, graças a Deus, a gente chegou ao fim. Vamos fazer um vídeo contando para vocês também a experiência do transplante, tá? Vai ser o próximo. Mas assim, você que tem problema renal, que tem medo da hemodiálise, né? Porque quando a gente fala hemodiálise, a gente também tinha essa ideia. Ai, meu Deus, hemodiálise, acabou tudo. Mas não é isso, hemodiálise é um tratamento, assim como o transplante é um tratamento. E essa é a nossa experiência, que graças a Deus deu tudo certo, tá? E é isso, a gente queria passar um pouco disso, porque a gente sabe que tem gente chegando nesse mundo, tem gente também passando por
por esse caminho que a gente passou, né? Que a gente ainda tá passando, né? Que agora é um novo momento. E é isso, gente. Então, aí você que é parente, né? Pai, mãe, avô, avó, que é ou seu sobrinho, ou seu neto, você que cuida, enfim, né? Você que é paciente, né? Que vai ser, né? Ou um jovem, ou um adulto que vai passar por esse procedimento, por esse tratamento, teve essa notícia chata, né? Essa notícia assustadora. Não desanime, né? Não é um bicho de sete cabeças, é um tratamento, né? Primeiro Deus, depois a ciência, né? Depois os médicos, né? Os nefrologistas, né? Porque são os especialistas em rins. Então, assim, esse mundo, claro que assim, eu vou falar para vocês que não é uma mil maravilhas, né? Como todo tratamento tem as suas intercorrências, né? Então, assim, Deus está contigo, tá? Não desanime, não fique, poxa, vou passar por isso. Não fique assim, tudo passa, tá? Como na vida do Antônio passou, na nossa passou, na sua também vai passar, tá? Quem sabe lá na frente você vai receber um rim novo, né? Você vai ter uma nova vida, porque o meu filho nasceu de novo. Então ele está numa nova etapa de um novo tratamento, que o transplante não deixa de ser um tratamento, né? Então, assim, que já é um outro vídeo, né? Já é caso de outro vídeo. Então, assim, não desanime, tá? Deus está contigo, vai te dar força, vai te sustentar. Se você pode ter certeza disso, como ele sustentou a gente, ele vai sustentar você também, tá? Então, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, tá? E compartilhe, né? Para quem precisa ouvir um pouco de experiência, né? Ter um pouco de consolo, vamos dizer assim, um pouco de conforto, de uma outra, vamos dizer assim, de uma outra ótica de hemodiálise, né? Porque tem tanta gente que fala de hemodiálise tão coisa negativa. Eu não tenho coisa negativa de hemodiálise, eu só tenho positiva. Então, assim, compartilhe, curta, né, esse vídeo e mostre para quem precisa realmente, às vezes está precisando de uma outra ótica, né, de ver uma outra visão daquilo que vai passar, né, daquilo que está passando, da notícia, vai colocar uma fístula, vai colocar um permiquete. Então não é um sete cabeças, o bicho de sete cabeças, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, viu? Valeu, um abraço. Tchau, gente.